Fala galera, beleza? Hoje é dia de live aqui comigo, Dudu Almeida, falando um pouquinho sobre inglês e também tirando as dúvidas aí da galera que eu recebo aí no meio da semana e as dúvidas dos alunos, também trazendo dicas para vocês que querem aprender a falar inglês, tá ok? Eu vou deixar no, aqui no comentário da transmissão o link para o meu canal do YouTube, beleza? Para que vocês possam se inscrever, é muito importante para crescer esse projeto aí. O conteúdo é de qualidade, o conteúdo gratuito também. Espero que vocês curtam. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tá bom? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi durante a semana, né? Falando sobre dúvidas em geral. Todas as pessoas têm essas dúvidas e muitas vezes não tem como tirar, né? Não tem quem ajude. Então vamos lá. Fala aí, Valdir. Tudo bem, meu amigo? Grande abraço aí pro meu amigo Valdir. Oi, Jaque. Tudo bem, Jaque? Beleza? Seja bem-vindo aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta que a galera sempre me faz é o seguinte: em quanto tempo eu consigo aprender inglês, né? Em quanto tempo eu aprendo? Todo mundo quer resultados, não é mesmo? E todo mundo quer dominar esse idioma. Todo mundo quer falar, todo mundo quer se expressar adequadamente e lógico que nós todos, quando vamos investir em alguma coisa, algum curso, investir no nosso conhecimento, a gente quer esse resultado. Obviamente que o resultado é de uma habilidade tão complexa, ela exige de cada pessoa, né, um tempo específico, na verdade. Então, a resposta para essa pergunta é depende. Não dá para ter uma certeza de quando você vai dominar o idioma, né? Mas é importante também dividir a resposta em várias partes. Tem a questão em que você não pode achar que se eu só vou dominar o idioma, por exemplo, quando eu estiver no último nível lá, né, no meu curso. Isso não é verdade, né? Isso não é bem assim que acontece. Você pode falar um idioma dentro do seu próprio nível. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja fazendo um nível iniciante, que é aquela. O que é o nível iniciante, né? É aquele nível em que você. Oi, Priscila, tudo bem? Aquele nível em que você não sabe praticamente nada, que você é um terreno quase vazio, pronto para ser semeado aí de conhecimento. E aí você vai estudando e ali ao longo de 5 a 6 meses você perde o medo, né? Você começa a desbravar esse terreno, começa a encher esse pendrive vazio de informação e ali, mais ou menos ali por volta dos 3 meses, né? Mais ou menos 24 horas de carga horária, alguma coisa, você vai sentir que alguma coisa mudou. Quando você sente que algo mudou em você, que o idioma não é tão estranho quanto parecia, ou tão difícil, ou tão arisco quanto parecia, você já, já vai saber, ou deveria saber, que você já adquiriu muito conhecimento, né? Então você pode, dentro do seu nível não iniciante, já dominar muitas estruturas do inglês. Saber se expressar, saber se apresentar, saber falar sobre sua rotina, sobre seu cotidiano, falar do presente, do passado, né, e do futuro, por exemplo, que você vai fazer amanhã, vai fazer semana que vem. Então você consegue sim, com muita disciplina, muita dedicação, alcançar resultados legais, mas não significa, obviamente, que você vai falar como um aluno do nível avançado, uma pessoa que fala inglês há muito tempo, né? Não é a mesma fluência, mas é uma fluência, né? Mesma coisa, você passou do nível iniciante e chegou no nível básico. Então, quando você chega no nível básico, você já desbravou o inglês, né? O idioma não é mais algo estranho para você. Então, você já consegue aproveitar muito mais, ter muito mais produtividade, muito mais resultados. Mas ainda, ou seja, você pode ser fluente dentro desse nível. Você é fluente no nível básico, né? Não, eu sou fluente, mas em que nível? As pessoas falam eu sou fluente, mas elas esquecem que todos os níveis têm fluência. Você deve saber qual é a sua fluência. Tem pessoas que saem da escola com um nível intermediário,
pós-intermediário, né, Upper Intermediate, ou então Advanced. E, na verdade, a fluência não é do avançado, a fluência é de um nível menor. Na verdade, a gente vai ser sempre fluente em um nível um pouco abaixo da nossa etiqueta, né? Ah, eu me formei em inglês, eu fiz até o fim, fiz o nível avançado, e mas a pessoa não é, ela sempre vai produzir menos, né, proporcionalmente ao que ela sabe, o que está lá dentro dela, né? Então, nosso conhecimento a gente não tem noção de todo ele, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que você estude, né, você tem que se lembrar de que o conhecimento que está dentro da sua cabeça, ele sempre vai estar além do que você reproduz, e você não tem noção disso. Portanto, é sempre importante. Grande Felipe Cesário, tudo bem? Bem-vindo da Escola para a Vida aqui. É um prazer receber esse grande camarada aqui, esse projeto maravilhoso que ele tem aí, né? Que é Escola para a Vida, é impressionante. Valeu, Felipe, pela presença. E é isso. Ou seja, depende do quanto você se dedica, tá bom? Não tem como eu prometer nada para as pessoas, né? Olha, você vai aprender a falar inglês em 8 semanas. Mas como serão essas 8 semanas? Como serão as suas 8 semanas em casa, né? De dedicação. Você vai estudar todos os dias durante 1 hora, durante 2 horas. Você vai estudar de segunda a sexta ou de segunda a domingo? Se você estuda 2 horas por dia, de segunda a sexta, você estudou 10 horas. A pessoa que estudou de segunda a domingo estudou 14 horas, né? Então tem aí 20% a mais de estudo, de conhecimento, vamos colocar assim. Então é preciso perceber qual é a sua disponibilidade de estudar. As pessoas, elas ficam um pouco ansiosas demais, eu acho, com esse negócio de quando que eu vou conseguir. Mas não depende do professor, né? Não depende tanto do professor, depende muito mais do empenho das pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que tem 12 anos, ela entrou com 11 anos, né? Com 12 anos de idade, ela já não falava mais português aqui em sala de aula, e vamos dizer assim que o perfil dela é diferente de um adulto, por exemplo. Ela tem tempo de estudar, e ela tem uma visão bastante encantada com o idioma, né? Ela se sente bem falando, ela faz todas as atividades com prazer. Às vezes nós crescemos, temos boleto para pagar, não temos, a gente vai perdendo o encanto porque vê o idioma apenas como mais um instrumento de acessão profissional, por exemplo, e esquece que pode ser um deleite, né, para a nossa vida. Pode ser um motivo de satisfação pessoal também, não só profissional. Então, muita coisa deve ser levada em consideração, né? É a mesma coisa que eu fico assim, imaginando, né, a pessoa perguntando na internet: como é que eu faço para conquistar uma pessoa? Como é que eu faço para conquistar um namorado ou uma namorada? Mas a pessoa esquece que ela tem que se cuidar, que ela tem que cuidar da saúde, se gostar primeiro, fazer exercício físico, cuidar da mente, cuidar das finanças, porque daí isso vai fazer com que as pessoas corretas se aproximem, né? É a mesma coisa da conquista do inglês, né? Quando é que eu vou falar inglês? Quando que eu vou falar? Mas e você? O que você está fazendo para deixar com que essa conquista te alcance? Não tem jeito, vai existir um desconforto que você vai precisar parar realmente e estudar um pouco de gramática. Você vai ter que escutar, você vai ter que passar por momentos de dificuldade para conquistar. E é nesse momento que você tem que lembrar que é um processo, né? Cada semente que você planta vai construindo. Você não vai chegar um dia e ficar surpreso. Nossa, estou falando hoje. Isso não vai acontecer. Aí aqui está a questão. Olha, estou falando inglês, que legal. Não. Aí aqui está. Você não vai perceber quando você conquistar. Tá bom? Você não vai perceber isso. Então, preciso ter também essas noções. São coisas que não são passadas pra gente.
na verdade, autodidatismo, autoconhecimento, até mesmo autoconhecimento intelectual, isso não é passado para a gente, são detalhes que se perdem ao longo da nossa formação e muitas pessoas não entendem que quando você conquistou aquele conhecimento, você meio que não percebeu que havia um processo, né? Então você não vai ficar chocado, né? Aconteceu já comigo de eu estar dando aula e uma pessoa fazer uma pergunta que nunca ninguém havia feito antes e eu consegui responder, né? E aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu me senti muito bem em conseguir responder uma pergunta que nunca me perguntaram. Só que aí eu me lembrei de todo o processo, de todo o conhecimento que eu já tinha adquirido, né? De todo o estudo que eu já tinha feito e chegou aquele momento e eu usei aquilo, né? É a mesma coisa, um dia eu vou chegar, eu vou acordar, estou falando inglês. Não, esse encantamento, ele é interessante para você usar no processo, né? É igual a felicidade, né? A felicidade, o pessoal fala assim, um dia eu serei feliz se eu fizer tal coisa. Não, é agora que você tem que ser feliz e saborear a felicidade até nos momentos complicados da vida, porque até mesmo nos conflitos, nos desafios, você está aprendendo alguma coisa, você está passando de nível. É a mesma coisa do inglês. Se você aprende hoje uma frase, você tem que comemorar, você já tem que falar, eu falo inglês, né? Sim, eu falo inglês. Se eu disser, por exemplo, hello, my name is Dudu. Você não pode, se você aprender a falar só o seu nome hoje e amanhã você falar, hello, my name is Dudu, I'm 30 years old. Né? E amanhã, depois, no terceiro dia, você fala a sua idade, de onde você veio. Hello, my name is Dudu, I'm 30 years old, I'm from Brazil. Aí depois você falar o seu trabalho. Hello, my name is Dudu, I'm 30 years old, I'm from Brazil, I'm a student, or I'm a teacher, I'm a singer. Aí depois você falar os idiomas que você fala. Hello, my name is Dudu, I'm 30 years old, I'm from Brazil, I'm a singer, I'm a student, I'm a teacher. I speak Portuguese, English, French, a little Russian and a little German. Aí depois você percebe. Então, se você perceber que o seu futuro como falante depende desses pequenos passinhos, você para de ficar tão preocupado em quando você vai alcançar o inglês e se preocupe em dominar o pouco que você tem, o pouco que você pode ter acesso agora, né? Tá? Eu acho que isso ajuda você mudar. Oi, Geovan, tudo bem? Geovan Félix, boa noite, obrigado pela presença. Se você mudar a sua mentalidade e não se perguntar mais quando que eu vou falar inglês finalmente e mudar a pergunta certa é o que eu vou fazer hoje para falar inglês daqui a algum tempo? O que eu vou aprender a falar hoje para falar inglês daqui a algum tempo? Certo? Então, olha como a pergunta muda a nossa mentalidade. Se você muda essa, você joga a responsabilidade para você, não para o professor, não para a escola, não para quem não fez aquilo por mim, ou que minha escola não fez isso, não fez aquilo. Você joga para você e tudo melhora, tá? Então, espero que eu tenha respondido, tenha ficado clara a minha pergunta aí que a galera vive mandando, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Essa foi a pergunta da semana, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa live especificamente, a história, o conhecimento de alguns poliglotas bastante conhecidos aí pelo mundo, né? E algumas ideias que eles têm trazido para todos nós como aprendizado, como experiência de vida, que serve aí como modelo para o nosso pensamento. Porque o que eu ando percebendo é que as pessoas não têm aprendido outros idiomas por causa do mindset, do padrão mental delas, né? Vamos colocar assim, do padrão mental. E eu acho que pode ser uma coisa boa você mudar esse padrão mental conversando com pessoas, ou com professores, ou com profissionais da área, que mostrem para você que às vezes o que você fala sobre você mesmo, sobre o idioma, na verdade são só repetições, são só senso comum,
que não tem lógica, né? Então, o primeiro sobre o qual eu vou falar aqui chama-se Dmitry Petrov, né? Dmitry Petrov. O Dmitry Petrov, ele é um poliglota russo, um professor de uma universidade da Rússia e que fala mais ou menos aí uns 30 idiomas e tal. E ele foi dar uma entrevista num programa, acredito que é argentino, e obviamente ele deu entrevista em espanhol, e ele trouxe algumas informações muito legais, inclusive sobre a metodologia dele. Uma das propostas dele é que a pessoa domine as principais estruturas de um idioma em 20 dias, 3 semanas, né? Em 3 semanas, 21 dias. E aí a entrevistadora perguntou para ele assim que não era um absurdo aquilo, né? Não é estranho, não é estranho você dizer que uma pessoa pode dominar um idioma em 21 dias, né? Aí ele falou assim, não, o absurdo é uma pessoa ficar 5 anos estudando o idioma e sair da escola e não aprender, né? Isso é muito legal, gostaria de refletir sobre isso, de levar em consideração esse pensamento, porque me parece que é o seguinte, que muitas vezes nós duvidamos daquilo que os outros duvidam, acreditamos naquilo que todo mundo acredita. E aí a gente fica nessa zona de conforto de não ter uma independência de pensamento, né? Então o que o professor faz, ele já postou muitas aulas dele no YouTube, aulas do curso inteiro, inclusive de inglês, de alemão, até de português do Brasil ele ensina. Aliás, na verdade ele ensina português de Portugal, né? Mas até português ele ensina. E aí é interessante porque ele foge da tradição, né? Ele, em vez de ensinar o verbo to be, os cumprimentos e tal, ele já ensina verbos no presente, no passado e no futuro. Que coisa interessante, né? Ele faz isso de cara. Então as pessoas saem da primeira aula já falando presente, passado e futuro. E aí ele faz isso durante 3 semanas seguidas. As pessoas se encontram todos os dias e durante esses 21 dias as pessoas fazem aula com ele e ele vai propondo traduções, né? Várias traduções para as pessoas, e elas vão traduzindo ali de acordo com aquele esquema que ele coloca na lousa e tal, né? Então é muito interessante o método dele, mas a gente não pode ter que lembrar o seguinte: o público dele é um público universitário, um público adulto. Oi, Rose, tudo bem? Boa noite. É um público adulto, universitário, que consegue ficar numa cadeira vendo o professor colocar a lição na lousa durante um tempão, né? Então é um público. Eu não sei se, por exemplo, se isso daria certo com todos os públicos, né? Então ele tem um método específico voltado para um público específico e que parece que tem dado certo, mas obviamente que a pessoa não sai com um idioma avançado, né? Mas parece que está dando certo, as pessoas saem de lá já com estruturas bem formadas, né? Tá bom? Então só para a gente refletir um pouco sobre isso. Ah, quem é que pode todos os dias, Dudu, fazer aula, enfim, né? Então são pessoas que vão durante as férias vão fazer intercâmbio, enfim, são contextos diferentes. Mas o que ele nos faz pensar é justamente essa questão de você achar que você precisa de muito tempo para falar um idioma, né? Então, é o principal pensamento. Ele fala assim que partindo de 15 ou 16 regras, né, você consegue dominar as principais estruturas de um idioma. Então, são coisas que não são passadas, que eu gostaria de dividir com vocês, tá bom? O próximo poliglota aqui é o Carlos do Amaral, né? O Carlos Amaral Freire. Carlos Amaral Freire é um estudioso brasileiro, né? Que é formado em letras pela PUC, muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás. Hoje ele já deve ter mais ou menos aí 80 anos, acho que 80 anos, mais ou menos 82. E desde 50 anos para cá ele vem estudando 2 idiomas por dia. E a última vez que eu vi ele tinha estudado já uns mais de 100 idiomas, né? Então ele, de acordo com as entrevistas dele, ele diz que como é que ele faz para estudar tantos idiomas,
durante tantos anos, né? Enfim, qual que é o segredo dele? E obviamente que ele diz que é o seguinte: olha, eu não falo todos os idiomas que eu estudei, né? Eu, eu estudo 2 idiomas por ano, começando pelo som. Primeiro ele domina todos os sons, ele escuta cada som, cada fonema do idioma, depois ele vai estudar a fala, a gramática e tal. Então, o primeiro ensinamento que o Carlos traz para a gente é que você precisa começar pelo som, né? Ele diz que estuda todos os dias, de manhã um idioma e à tarde estuda um segundo idioma. Idiomas dentro da mesma família, né? Igual ele falava, quando eu fui estudar italiano, estudei italiano e francês, fui estudar russo e polonês, mais ou menos isso. Idiomas da mesma família, do mesmo ramo. Então essa é outra lição que ele traz para a gente, né? É a disciplina e a persistência, mesmo horário, seguindo a mesma metodologia e utilizando idiomas da mesma família. Óbvio que nem todo mundo quer ser poliglota, enfim, né? Mas é uma dica que vale muito a pena. Se ele tem estudado 2 idiomas por ano há 50 anos. Isso significa que a perseverança, e ele é um senhor, ele é idoso, né? Então significa que os idiomas eles trazem para ele um sentido para a vida dele, né? Estudar esses vários idiomas trazem frescor para a cabeça dele, para a mente dele. A entrevista que eu vi com ele há uns 4 anos atrás, ele tinha 77 anos e era bem lúcido, né? Então um ensinamento que ele traz para a gente também é o fato de que estudar idiomas mantém a saúde e a idade do cérebro, a juventude do cérebro, né? E da mente. Tudo bem? E é isso aí. Então, ele diz que não fala tantos idiomas, mais de 100, né? 120 idiomas que ele já estudou. E ele fala, né, que o ser humano consegue dominar mais ou menos uns 20, 30 idiomas, depois não tem condições neural de dominar muito mais do que isso, vai. Então, um super poliglota aí fala por volta de 20 idiomas e tal, né? Mas mesmo assim ele continua estudando, não importa que ele não fale todos, mas ele tem uma noção de cada um desses idiomas, né? Então, um bom ensinamento é que se um cidadão, um ser humano, né, com mais de 80 anos, chegou nessa idade falando aí, vamos supor que desses 30 idiomas, hoje ele consegue praticar com ele mesmo, ou entrando em contato com as pessoas, metade ou um terço disso, 10 idiomas, né? Como é que você não consegue aprender inglês, né? Como é que as pessoas não conseguem aprender um idioma? Por quê? Não conseguem, né? E ele disse que teve épocas em que ele foi para países que tinha guerra, por exemplo, e era complicado de estudar, mas ele sempre dava um jeito de entrar em contato. E se ele não conseguia praticar, ele dava aula do idioma, só trocava aulas de idiomas com as pessoas só para poder estudar. Então, ele é um cara também que nos ensina a não dar tanta desculpa, né? Dar menos desculpa, né? Tá bom? Esse é mais um ensinamento. Tudo bem? E o Carlos Amaral Freire, ele passou por uma experiência muito interessante. Ele foi dar uma conferência, ele foi numa conferência na Macedônia e o entrevistador, acho que foi o único brasileiro que foi, algo do tipo, perguntou para ele em que idioma ele gostaria de ser entrevistado, né? Ele falou, posso te entrevistar em qual idioma? Ele falou assim, me entrevista em russo porque eu não falo macedônico, mas daqui a um mês pode me entrevistar em macedônico. Olha que coragem, né? Bom, e aí ele deu a entrevista em russo, acho que foi em russo mesmo, e passou esses 30 dias lá na Macedônia. E depois de um mês, a repórter foi entrevistá-lo, né? E ela perguntou, posso te entrevistar em macedônico? Ele disse, pode. E ele deu uma entrevista em macedônico. Aí você fala assim, Dudu, tá vendo? Mas o cara é um gênio. Como é que uma pessoa aprende um idioma em um mês e tal?
Aí é que tá, a gente fica duvidando das coisas, né, com muita facilidade. Mas veja bem, ele disse que nessa época ele já falava 10 idiomas de origem eslava, né, incluído o russo, o polonês, o tcheco, eu acho que búlgaro também, ucraniano. E esses idiomas têm semelhanças, por isso que eles têm a mesma, tem características muito semelhantes, igual ao português, espanhol, italiano, vamos supor, e francês, eles têm muitas semelhanças, né? Ou então até o catalão, por exemplo. Então ele disse que quando ele foi pegar para estudar o macedônico, foi mais fácil dele deduzir, né, as estruturas que viria logo depois, como que seria, né? Claro que é bem bacana isso, né, de você pensar que é mais um grande ensinamento que ele traz pra gente, que se a gente estuda outros idiomas, de alguma forma ou de outra, a nossa mente tem aquelas informações guardadas e quando a gente precisar, elas estarão lá, né? E a cada novo idioma que você estuda, você vai colecionando esses caminhos e vão se tornando mais fluidos, mais rápidos, né? Então eu acho fantástico. E ele também, acho que a principal lição que o professor Carlos nos ensina é o quanto nós não valorizamos, né, os nossos gênios, nossos intelectuais. Você vê um cara dessa qualidade, né, um senhor dessa grandeza, desse conhecimento, ninguém conhece. Né? Nós não falamos sobre ele, ninguém sabe que ele existe. Ele não se importa também, óbvio, né? Ele está preocupado com o seu projeto pessoal de falar esses idiomas. Essa é a preocupação dele, né? A grandeza dele está aí. E ele realmente não está preocupado. Ele está preocupado só em estudar e falar. Né? Então, mas de uma certa forma, eu acredito que ninguém sabe que está me ouvindo agora, sabe que ele existe, que o Carlos existe. O professor Carlos existe, né? Provavelmente seja o maior poliglota do mundo, né? O maior estudioso de idiomas do mundo, provavelmente. Grande Jair, beleza? Isso aí. Então, pouca gente conhece, então as pessoas não valorizam, mas ele é brasileiro, né? Ele fala 30 idiomas, já estudou mais de 100, 120, já deve estar na marca dos 120. Todos os idiomas da Europa ele já estudou, para você ter uma ideia, né? Então, seria motivo de orgulho saber da existência dele, né? Saber que ele existe, saber da importância, mas infelizmente as pessoas não conhecem, né? Tá bom? Então, eu gostaria de trazer essas informações hoje para vocês. Eu vou deixar aqui com vocês no comentário o link do meu canal no YouTube, tá? Eu tô precisando aí de uma força para movimentar esse canal, porque ele tem trazido muita informação gratuitamente e com muita qualidade, né? Vou colocar aqui. É só você entrar e se inscrever aí, tá bom? Tá aí no comentário, por favor. Só entrar, clicar lá, você já vai direto para a página de inscrição. Então é só confirmar sim. Já está inscrito, tá bom? Então, conto com a força de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Compartilhe com o pessoal, tá bom? E mande a sua dúvida aí para mim no meio da semana, que eu sempre vou trazer aqui toda quarta por enquanto. Eu vou trazer mais conteúdos para vocês perceberem que aprender o idioma pode ser realmente uma grande aventura pessoal, uma grande satisfação pessoal e humana, né? É mais do que um alcance, uma conquista profissional, né? Tá bom? Bom, meus amigos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.